Deus, amém? Fechar os nossos olhos para estarmos orando a Deus. Espírito Santo de Deus, colocamos em Tuas mãos, Pai, esse momento, a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que nessa manhã, Pai, nada venha nos impedir, Pai, de ouvir, entender a Tua palavra. Repreende o roubador da boa palavra, Pai, e que nada venha nos desviar a nossa atenção de Ti, Pai. Que eu possa me esvaziar neste momento, para que o Espírito Santo de Deus possa falar através da minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quem está feliz está na casa de Deus? Amém. Você que já declarou o seu amor por Deus nessa manhã, já declarou o seu amor pelo teu irmão que está ao seu lado, agora não tão ao lado, né? Alguns já se afastaram. Por quê? A gente se abraçou e estava tão juntinho aí, vai se afastando, né? Porque a gente tem aquele lugar que a gente gosta, ali é mais quente, ali é mais frio, aqui eu estou isolado, mas é assim mesmo, que possamos estar sempre com a presença de Deus, esse que é o mais importante para nossas vidas. O tema da mensagem que eu trago hoje para vocês, e para mim principalmente, porque toda vez que ministramos sobre a vida das pessoas, a Glaucio sempre tem falado isso, quem recebe primeiro somos nós, e nada mais do que ninguém. Eu tenho ouvido essa palavra de Deus essa semana toda, que é sobre a sabedoria de Deus, e meditei muito nesta palavra, para poder tentar trazer o que Deus falou comigo, e que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que você venha ter esse entendimento da palavra de Deus nesta manhã, amém? Queria que vocês abrissem Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, por favor. Para que você não venha dizer para mim que, poxa, Cláudio, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse direito. Tiago 1, 5 ao 8, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E todos nós necessitamos de sabedoria, ansiamos em buscar a sabedoria, porque a sabedoria é algo maravilhoso que Deus colocou e tem nos proporcionado, para que possamos ter verdadeiramente o entendimento, para que caminhemos diante das situações e da dificuldade. E como vamos adquirir essa sabedoria é o que eu pretendo mostrar para vocês hoje, ou mesmo se nós não conseguimos adquirir totalmente essa sabedoria, que você possa ter um entendimento melhor do que Deus tem preparado para você. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E muitos de nós estamos na casa de Deus, e muitos de nós estamos na presença do Senhor, aparentemente, e não tememos a Deus, ou não levamos em consideração o que Deus tem falado aos nossos corações, porque não ouvimos a voz de Deus, não damos menção ao que Ele tem falado a nós. E quando estamos diante das situações, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós não adquirimos essa sabedoria. E falar de sabedoria, eu vou estar falando de qual personagem? Quem lembra? Eu falei igual a vocês, jovens. De quem? Salomão. Todo mundo sabia que era sobre Salomão que a gente ia falar quando eu falei em sabedoria, né? Então, abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis 3, capítulo 3, versículo 3 ao 15. Eu coloquei a primeira passagem em Tiago para que a gente tivesse esse entendimento, como eu disse antes, de que todos nós temos direito a ter sabedoria e é só pedir, que Ele dá liberalmente a todos. Ele dá a mim, dá a você, dá a quem necessita, e quem pede a Ele, Ele dá. Porém, temos que nos manter firmes,
para que nós não sejamos como a onda do mar, impelido pelo vento para um lado e para o outro. E muitas das vezes nos posicionamos assim, deixamos as circunstâncias nos levar para um lado, nos levar para o outro. Você já achou 1 Reis? Não feche a sua Bíblia, a gente vai abrir outros versículos também, mas deixa sempre 1 Reis lá marcadinho, senão você não acha de novo. Amém? Vocês estão espertos. Quando o pastor fala, o pessoal... 1 Reis, o texto é um pouquinho grande, são 12 versículos. Eu vou estar lendo rapidamente e depois a gente vai estar esmiuçando ele, amém? Salomão amava o Senhor. E o que nós fizemos nessa manhã? Dizemos que amamos a Deus, amamos nosso irmão. Andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. E às vezes a gente nem percebe que, quando Deus falou com Salomão e perguntou o que ele queria, foi em sonho. Ele estava dormindo, mas quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo fala com você. E hoje de manhã um colega chegou e falou que Deus falou com ele, o culto hoje é 9h30. Eu falei, então não foi Deus que falou contigo, era o diabo que falou contigo para você não chegar aqui 9 horas para não ouvir essa palavra. Mas Deus falou com Salomão em sonho. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usasse para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, lhe deste um filho que assentaste no seu trono, como hoje se vê. Salomão falando para Deus que ele tinha colocado ele como o rei sucessor de Davi. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança. Grava isso aí, de uma criança que a gente vai estar falando mais tarde. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Então não adianta a gente querer ser igual ao Salomão, que a gente não vai conseguir. Mas a gente pode chegar bem próximo, amém? Igual a ele, acima dele, não chega porque a Bíblia diz que não. Mas bem próximo, e quando a gente está próximo de alguém que é top, se você, vamos botar financeiramente, está próximo de alguém que tem 100 milhões, se você chegou a 99 milhões, está ruim ou está bom? Então, se a gente não chegar a 100% de Salomão, porque não tem como chegar, porque a Bíblia diz isso, se nós chegarmos mais 99,99, a gente pode. Então, que a gente possa buscar essa sabedoria de Deus. Então, vou parar por aqui, eu vou até o 12 só, depois o resto. Salomão, no começo do primeiro versículo que eu disse aqui, Salomão amava ao Senhor. E o que eu falei, nós fizemos isso nessa manhã. Em Lucas 10, 27, não precisa abrir, mostra que amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fez e cumpriu o mandamento do Senhor, que amará o teu Deus de todo o coração. E ele amava e amou ao Senhor, e caminhou com o Senhor. E nos dias atuais, nos dias de hoje, será que temos amado a Deus de todo o coração? Será que esse momento que nós fizemos nessa manhã é o momento que nós fazemos todo dia no nosso devocional, de amar a Deus diante das circunstâncias,
Quando as circunstâncias são favoráveis, verdadeiramente, nós nos prostramos e agradecemos a Deus, como Kátia ministrou, ficamos maravilhados quando acontecem coisas boas, você passa num concurso, você passa na faculdade, você consegue um emprego, você é promovido e você colocou aquilo nas mãos de Deus e essas coisas acontecem, você fica maravilhado. Assim, Deus é poderoso mesmo, Deus é tremendo, mas quando as circunstâncias não são tão favoráveis, porque a Bíblia diz que no mundo terei aflições, então teremos aflições. E quando as circunstâncias acontecem de uma maneira que querem nos afastar de Deus, nos afastar da presença do Senhor, nos afastar no que nós queremos e temos acreditado, que queremos mais e mais, que é a presença, que é buscar a sabedoria de Deus. Como eu e como você temos nos postado diante dessa situação. Como eu falei, Salomão amava a Deus, ele amava a Deus o tempo todo. Mas principalmente, logo depois no mesmo versículo, fala que Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, amém? Cometeu erros e falhas, amém? Amém? Estou sozinho? Quem está comigo? Amém. Então, ele era o homem segundo o coração de Deus e cometia erros e falhas. E ele foi o exemplo para o seu filho Salomão. Será que eu tenho sido o exemplo para os meus filhos? Para o Lucas, para a Júlia? Será que você tem sido o exemplo para os seus filhos? Ou será que você tem sido o exemplo na tua igreja, no seu trabalho? Como temos nos portado diante da situação? Como temos caminhado diante de uma situação adversa? Será que temos tomado as decisões baseadas no que nós pensamos, no que nós acreditamos, ou no que a palavra de Deus diz, ou no que você adquiriu com essa caminhada que você está? Tem gente que tem aqui pouco tempo de igreja, tem gente que já tem 10 anos. Será o que nós adquirimos, temos colocado em prática? Será que a sabedoria que buscamos a cada dia, que é o temor ao Senhor, tem nos feito pessoas melhores, pessoas que têm decidido corretamente, com decisões assertivas, ou temos errado mais do que acertamos? Precisamos fazer uma reflexão nessa manhã e ver como nos temos postado diante dessas situações. Eu queria avançar com você no versículo 5, aqui desse texto. Eu vou voltar lá ainda falar sobre Davi, que diz que o Senhor em sonho perguntou o que ele desejava. Eu deixei aqui o vazio do Davi para você ficar com essa expectativa que eu vou voltar a falar de Davi, que falar de Davi é muito rico. O Senhor perguntou a Salomão o que ele desejava. Salomão pede, por sua vez, sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, e tenho certeza de que eu ou você não teríamos pedido sabedoria. Será que naquele tempo, e depois que a gente lê o texto, depois que a gente conhece a palavra de Deus, eu falaria também, não, com certeza, escolheria a sabedoria, porque viria muito mais coisa depois. Mas se apresenta diante de você, hoje você que ainda não tem aquele entendimento no teu coração, não é que você não saiba, você até saiba e eu sei também, mas a gente ainda não enraizou isso dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, e você tem uma dificuldade que precisa de um valor financeiro, e essa oportunidade aparece, e o que você pediria a Deus? Se você tem uma dívida hoje de 50 mil reais e Deus vem aqui nessa manhã e fala para você, seu Mário, o que o senhor quer? Ele tem uma dívida de 50 mil, será que ele pediria sabedoria? E eu peguei uma pessoa de mais idade, e Salomão não era de tanta idade. Aí eu pergunto a Yasmin, que está lá na câmera, ela nova, assim como Salomão, os estudos, o Alexandre que é melhor disso, ele conhece essa palavra melhor, diz que ele tinha entre 15 e 20 anos de idade, era bem novo. Se uma pessoa mais velha, se não tem o entendimento, escolheria algo que vai te solucionar o teu problema, imagine Salomão, vamos botar que ele tinha aproximadamente 20 anos de idade,
ele escolheria? Você jovem que está aqui hoje, ou não tão jovem, ou que acha que é jovem, mas que é jovem no coração, amém? Você pediria o quê? Eu quero um iPhone 7, tem 7? Já está no 7? É porque eu sou um pouco mais velho, o negócio avança tanto que eu nem vejo. Aí você pediria, eu quero uma viagem para Disney, eu quero uma viagem para Paris, o nosso anseio, eu quero um carro, um Honda Civic, eu quero um carro, o top do top, eu quero as melhores coisas. A nossa natureza iria pedir essas coisas. E imagine um jovem de 20 anos que aparece para ele o Senhor, diante dele, no seu sonho, e pergunta a ele o que ele deseja. Só que, como eu falei de Davi, ele tinha uma referência. Davi ensinou a Salomão o tempo todo, e foi o mentor na mente de Salomão, todos os dias, falando o que ele deveria pedir, ou melhor, o que deveria pedir, qual a necessidade que ele tinha. Eu vou te mostrar isso melhor em Provérbios 4, 3, 9. Abre sua Bíblia lá, por favor. Eu já baguncei tudo o que eu tinha feito aqui. Provérbios 4, 3, 9. Porque, será que Deus tem se agradado do que eu tenho pedido? Será que Deus tem se agradado do que você tem pedido a Ele? Será que nós temos pedido as coisas somente para os nossos deleites? Ou para abençoar pessoas, como eu falei no começo, quando você simplesmente chega ao lado do seu irmão, você abraça, você saiu da sua casa nessa manhã hoje, será que eu ou você pedimos, Senhor, coloca uma pessoa que necessita ouvir uma palavra do meu lado hoje de manhã, coloque alguém que eu possa abençoar simplesmente com um abraço, ou você veio para a casa de Deus nessa manhã com a expectativa no teu coração, que não seja boa, mas será que nós só temos vindo para a casa de Deus, Senhor, que nessa manhã possa ser falado lá, que possa ser ministrado, que o Senhor realmente é poderoso, que o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai abrir uma porta de emprego para mim, que eu vou ser suprido em todas as minhas necessidades, mas isso já é um fato, a palavra de Deus nos mostra isso. Mas quando abençoamos e colocamos as necessidades das outras pessoas na frente das nossas, as situações vão muito mais rápido. Então, que possamos buscar exemplos, buscar espelhos, buscar referências de pessoas que vão te moldar. Amém? Você já achou, né? Provérbios 4, 3, 9, diz lá assim, aqui é Salomão falando do pai dele. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, Davi ensinava. E qual é a imagem que você vê aqui? Quando eu era filho, que eu imagino viajando, igual o Glaucio fala, e eu comecei a fazer dessa forma também, viajar dentro da Bíblia. Você imagina que, vou botar a mim como exemplo, vocês conhecem meu filho Lucas, eu de mão dada com o Lucas aqui, caminhando e ensinando para ele, mostrando, e quem sabe, até mais próximo de mim, sabe que o Lucas não desgruda um segundo, só quando ele vai brincar, mas fora isso, se eu for para um lugar ele vai, se eu for para o outro ele vai, ele desce comigo para abrir igreja, fica comigo para fechar a igreja, e eu vou ensinando, ele vai vendo o exemplo positivo, e assim foi Davi com o seu filho Salomão. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. E muitas das vezes nós não damos ouvidos ao que o nosso pai fala, a que a nossa mãe fala, a que o nosso amigo mais próximo, que tem mais intimidade conosco, nos fala, e queremos fazer as nossas vontades. Mas quando somos ensinados, e essas palavras têm a capacidade vinda do Senhor, não é a gente, assim como Davi, e eu entendo dessa forma, que era o Espírito Santo que impulsionava Davi a estar falando, Deus que impulsionava Davi a estar falando para Salomão, para ele guardar e adquirir sabedoria, guardar as palavras dele. E aqui ele ainda diz mais no versículo 6, não desampares a sabedoria,
Não afasta a sabedoria de você. A sabedoria de Deus está na palavra. Porque, e ela te guardará. A palavra vai te guardar dos caminhos maus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Na hora que você, como eu estou batendo nessa tecla, de você tomar uma decisão de ir para a direita ou para a esquerda, se você tiver com aquilo entranhado dentro de mim ou dentro de você, você vai tomar a decisão certa. É certo que, estou entrando, é certo que é certo que é certo, porque Deus nunca erra. Por mais que em algum momento você ache que, caramba, Deus fez dessa forma e a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Por mais que pareça num determinado momento da nossa vida que não está sendo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então aqui diz, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama, nós falamos isso de manhã, ama a Deus, ama teu irmão, ama a ela e te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís. E aqui vamos falar de investimento. Se você tem valores para poder adquirir sabedoria, seja na área espiritual, que a palavra de Deus, tiver que ir em congressos, tiver que ir em conferências, tiver que buscar homens que você sabe que são homens de Deus, que vão trazer a palavra de Deus, que vai te renovar, que vai te fortalecer, que você, que eu, que nós possamos fazer esse investimento. E se for na vida secular, a sabedoria e entendimento, para que nós possamos compreender as demais coisas. Se eu vou me formar numa faculdade, eu não posso parar, eu tenho que avançar. Eu e você precisamos investir para que nós nos tornemos melhores, para que a cada vez cresçamos e vamos avançando, porque se nós pararmos de adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, estou falando agora na área secular, as pessoas vão vir e vão passar, a galera da área de informática, Alex, se ele parar hoje, ele não avançar, ele não se aprimorar, amanhã ele já ficou para trás. O que ele aprendeu, ele não vai esquecer. Mas se ele não buscar novos entendimentos, novas palavras, novos processos, novos procedimentos, ele não vai conseguir avançar e não vai ter como acompanhar. E assim é na nossa vida espiritual. Se nós achamos que hoje eu aceitei Jesus e dia 9 tem o pessoal que vai se batizar. Eu me batizei, já sou salvo, mas você deixou de avançar quando você achou que aquilo, eu não vou ler mais a palavra, não vou mais meditar. E será que no meio dessa caminhada você não vai se afastar? Ou eu não vou me afastar? Quantos de nós já tivemos, a Kátia falou aqui, deixar de ser um morno, que ela ainda falou que Deus vomita. A gente tem que ser crentes quentes, na presença de Deus, porque se ficarmos morno, o morno uma hora esfria. Então necessitamos entender, ouvir, caminhar na presença de Deus, buscar mais entendimento no seu trabalho. Se você está satisfeito com isso, não, busque mais, avance mais, não somente para o seu deleite, mas que você possa ganhar mais, que eu possa ganhar mais, para quê? Para que eu possa abençoar, para que quando o pastor falar aqui, que tem que ter uma missão lá em Araripina, igual aconteceu, de precisar de valores, eu ter esse valor e poder ofertar para abençoar pessoas. Não somente, para eu comprar minha casa, meu carro, comprar as coisas para os meus filhos, mas para estar abençoando e fazendo dessa forma, Deus vai te dar muito, muito e muito mais, amém? Vamos continuar no texto aqui. Estima a ela e ela te exaltará, e se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Amém? Você conseguiu ver isso? Deus colocando um diadema, uma coroa de glória sobre a minha e sobre a tua cabeça nessa manhã. Quando buscamos essa sabedoria, quando buscamos o entendimento dessa palavra, quando buscamos estar mais próximo de Deus, quando buscamos fazer a vontade de Deus sem olhar a quem, sem olhar as situações, mas simplesmente se lançando para fazer, independente da razão. Se é a vontade de Deus que eu faça algo, eu vou fazer. E agora a gente volta lá para Davi. A gente vai lá em Samuel, capítulo 30. Falei que a gente ia voltar para falar de Davi, para te dar um exemplo prático.
1 Samuel, desculpa, não briga comigo. 1 Samuel, capítulo 30. É um texto grande, mas eu não vou ler o texto todo, não. Versículo de 1 a 20, acho que muitos já conhecem. Quem não conhece vai ter que ler, mas aí, conforme eu vou estar falando desse texto, você vai se lembrar, e se você nunca leu, você vai ter esse desejo no teu coração. 1 Samuel 30, 1, 20. O que aconteceu naquela época que Davi estava fugindo e ele volta para Ziclag? Quem viu aquela série também vai lembrar. E ele volta lá para a cidade. Quando chega lá, os amalequitas, eles perseguiram e queimaram tudo. Eu vou ler só aqui um versículo para situar melhor. Certo dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Então, esse povo chegou, invadiu a cidade lá de Ziclag e levou as mulheres de Davi. Naquela época podia ter mais de uma, hoje não pode, amém? Não ouvi, amém, amém? Amém. E levaram os filhos, levaram tudo, não matou ninguém, mas levou todo mundo. E a gente, vou ilustrar para a nossa vida agora, igual estou falando muito dos meus filhos hoje, a quem é pai aqui, se você chega num lugar, você chegou na tua casa e raptaram, sequestraram, ou aconteceu alguma coisa com teus filhos, que a primeira coisa é a tua reação natural e carnal humana? Fazer o quê? Eu vou largar tudo aqui, vou sair correndo, vou atrás, em 2 segundos você nem para pensar, nem para analisar, vão vir críticas, ou a tua esposa vai falar, ou a tua sogra, ou o teu sogro, ou o contrário, se fosse o contrário, alguém vai vir, caramba, como aconteceu isso, por que aconteceu isso? E você trazer para a linguagem natural, você deu mole, não botou uma segurança aqui, por que aconteceu isso? E assim foi com Davi dessa feita. As circunstâncias vieram pressionar Davi, mas ele não se deixou levar pela pressão. Mas a Bíblia diz aqui, pulando no versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Ele era o rei, o que tinha ganho várias batalhas, e o povo na hora, e é assim mesmo, gente, eu vou pregar isso uma outra hora, as pessoas não vão lembrar de mim nem de você pelo que tu fez ontem, eles vão lembrar de você pelo que tu fez hoje. O teu início lá, caramba, o Cláudio era assim, assim, assado, mas se no final eu errar, eu me desviar, na hora que eu estiver sendo enterrado lá, vão falar, caramba, no final ele deu mole, desistiu. Vão lembrar do teu fim. E aqui é com Davi, ele já tinha feito um montão de coisa, Saul matou 1000, Davi matou 1.000.000, e assim ele era o top do top, mas aqui agora queriam apedrejá-lo. Por quê? Já pensou, você aqui levou tua família, levou tua esposa, teus bens, queimou tudo, tua casa, o que você falaria? Caramba, essa igreja é isso é aquilo, o pastor não pode, o pastor é isso. É a nossa natureza e nós, homens e mulheres, somos assim. Não deveríamos, mas somos. Aí falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aqui é o segredo, nós nos reanimarmos em Deus. E por que ele se reanimou no Deus? Porque ele tinha esse entendimento, ele tinha essa sabedoria que mais na frente ele passou para Salomão. Ele se reanima em Deus. Então disse Davi, no versículo 7, a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Naquela época os sacerdotes que oravam, e tinha a estola, que é aquela paradinha, que bota assim, entendeu? A paradinha que bota assim. É a estola, que você coloca, e eles oravam. Só que nessa hora Davi, como é uma pessoa próxima de Deus, e muitas das vezes acontece com a gente, chama o diácono, chama o pastor, chama alguém para orar, chama alguém para resolver, quando na hora a situação que está à frente de você, quem tem que fazer sou eu e é você. Não adianta chamar ninguém. E Davi chamou a responsabilidade para ele, porque ele se reanimou no Senhor.
Então consultou Davi ao Senhor. E como ele consultou? Em oração, dizendo, aí ele fala com Deus, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, e também vou depois estar trazendo uma palavra sobre oração eficiente. Tem que ser direto com Deus, não adianta a gente dar volta. Davi é direto com o Senhor aqui, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aí a pessoa, se Deus fala ao contrário, o que Davi ia ter que fazer? Ele não foi perguntar? Nós não fomos perguntar, Senhor, será que eu devo trocar de unidade? Estou falando de mim, o colega que está aqui sabe. Antes de eu fazer isso, eu consultei a Deus, teve o tempo, e Deus falou que é agora, então vai acontecer. Mas se ele falar não, se ele voltar e falar não, não é. É a mesma coisa aqui, ó. Ele falou para Davi, Davi foi consultar, e no momento que nós consultamos, e no momento em que você vai consultar Deus em oração, você tem que estar disposto a obedecer, seja da maneira que você espera ou não. Para Davi aqui nesse momento veio uma resposta de, vai, persegue, perseguirei eu o bando, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aqui Davi partiu com a comitiva, acho que são 600 homens, 200 ficam para trás depois no cansaço, e vai caminhando, e você vai, embora, pega a galera aqui, vamos que vamos. Mas aí no meio dessa caminhada, as nossas vontades, as nossas necessidades vão ser colocadas de lado. Sequestraram alguém da sua família, aconteceu um problema na tua família, você, igual Deus é tremendo, que me fez lembrar agora que o pastor falou que esse mês ia tentar para a gente pagar logo a última parcela, e arrecadamos o valor no Festa Vida, que 50% da parcela já estaria feita, não é verdade? Quem estava aqui ouviu o valor, 50% já estava definido, mas Deus falou com ele da outra necessidade, a nossa necessidade foi colocada de lado para poder estar abençoando lá em Araripina, as pessoas que têm uma necessidade muito além do que nós temos nesse momento, e foi feito dessa forma. E aqui, vou mostrar para vocês, aconteceu a mesma coisa com Davi, sequestraram a família, queimaram tudo, levaram todas as coisas, e Davi corre, e no meio do caminho ele encontra uma pessoa, que nem é da família do pessoal de Israel, um egípcio. Ele encontra e já pensou, vamos trazer agora, vamos viajar e trazer para o nosso dia. Você está caminhando, vamos Cláudio, vamos todo mundo, para pegar o que tem que ser pego, aí tem uma pessoa caída ali, aí você paro porque vamos botar que eu estou liderando. Parou, chegamos, aí, que é isso, Cláudio, está maluco, embora? Não, deixa esse cara aí. Quem não faria isso? A maioria de nós, ou, não vou falar 100%, mas 99% de nós falam, não, a minha necessidade, eu tenho que levar meu filho para isso e para aquilo, e nós fazemos isso todo dia. As pessoas têm uma necessidade, têm uma dificuldade, nós não paramos para olhar, nós saímos correndo e deixamos, não, daqui a pouco eu falo contigo, eu faço muito isso. E é o que eu estou falando, quando a gente é confrontado com a palavra que a gente vai ministrar, a pessoa que mais confrontada é quem está aqui em cima. E muitas das vezes eu faço isso, eu tenho uma coisa para fazer, caramba, amanhã eu tenho um montão de coisa para resolver, e na segunda-feira que passou agora, essa segunda, eu tinha um montão de coisa para fazer, e aconteceu de eu ter que fazer o sepultamento. Você abrir mão das tuas coisas, e quando você chega lá, a palavra que você vai trazer às pessoas, uma palavra que vai edificar, você largar todas as tuas necessidades, todos os seus propósitos, para fazer o que Deus te mandou fazer. Quem está disposto a fazer isso? Será que você estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Será que temos a sabedoria o suficiente para fazer a vontade de Deus? Então vamos voltar aqui o texto lá, ó. Acharam no campo, como eu falei, vou trazer no texto, versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Você ainda vai dar a tua comida, igual o pastor ainda falou na quinta. Não esconde o danoninho não esconde tudo não. Você ainda vai, chega um parente, você ainda vai ter que estar abençoando. E esse é um egípcio. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água
deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O cara é fechamento dos seus inimigos. Maneiro, né? Eu estou falando nessa linguagem mais popular, que fica mais real para a gente, porque às vezes a gente viaja no texto e fica naquela coisa batida, e quando a gente fala na nossa linguagem, é o teu inimigo. Era o teu inimigo, o que é que tu faz agora? Já bica ele e partiu. Mas não, quando você tem um coração segundo o coração de Deus, e Davi era assim, ele se postou diferente, ele alimentou, e a palavra de Deus diz lá, dá àquele que tem fome, visita aquele que está preso, dá água para aquele que tem sede. É a mesma coisa, as coisas se repetem na Bíblia, e só que muitas das vezes nós não entendemos isso. Então lhe perguntou Davi: de quem és, e tu, e de onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Então você não se deixa levar pelas situações, pelas coisas não, porque quando você não puder dar mais nada a ninguém, essas pessoas vão te abandonar. Só um adendozinho. Nós demos com ímpeto, aí ele falando, o egípcio, nós demos com ímpeto quanto o lado sul dos queretitas, quanto o território de Judá. Aí ele vai falando que enfrentou a galera lá. Disse-lhe Davi: poderias descendo, é o versículo 15, guiar-me a esse bando? Respondeu o egípcio: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Deus colocou uma pessoa para ser, e no momento, que, como eu falei no começo, né, a gente está caminhando e acha que você vai perder tempo, e não. Deus colocou uma pessoa que sabia os atalhos e todos os caminhos que levariam Davi a chegar mais próximo. Deus não falou para Davi: persegue, vai que você vai chegar. De repente, eu não sei quantos dias aqui, eu estou viajando aqui, mas tem alguma coisa baseada na palavra que eu li em algum lugar, que eu não lembro, que eles poderiam levar 2, 3 dias para chegar lá. Mas Deus colocou o GPS. Cara, Ele colocou o guia que falou: ó, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, e a gente vai chegar lá, porque esse cara, o egípcio, andava com o bando, andava com os amalequitas, ele conhecia e sabia por onde eles iam, então seria mais fácil chegar. E Deus faz assim: quando a gente abre mão das nossas necessidades para abençoar as pessoas, Deus vai te colocar nos melhores caminhos, Ele vai encurtar o teu caminho aos tronos, aos reinados, às melhores coisas, amém? Que a gente possa ter isso no nosso coração. Eu não vou colar na prova, porque eu sei que Deus vai fazer uma outra maneira. Ele vai colocar um trabalho, eu não estudei porque eu não consegui, algum problema aconteceu, Deus vai colocar de alguma maneira que vai te ajudar, porque o nosso Deus é assim, amém? Aí no versículo 17, diz que eles chegaram lá, e chegaram ainda no vespertino da tarde, lá à noite, e chegaram rápido, muito rápido. Foram mais rápido do que BRT. BRT é rápido? Mais ou menos. Então aí a gente seguiu. Aí feriu-os Davi. Aí Davi chegou com a galera lá, 400, 200 ficaram lá para trás. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Então, de noitinha, no cair da noite até a outra tarde, Davi já tinha chegado lá. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tornou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. E Deus vai nos dar muito mais do que nós pedimos. Ele conseguiu recuperar tudo, todas as
pessoas, as mulheres, os filhos, todas as coisas, e ainda pegou todos os despojos dos outros reinos que esse povo havia roubado. O nosso Deus, quando em algum momento nós passamos por alguma dificuldade, ou em algum momento temos uma tribulação, ou perdemos alguma coisa, que nós possamos ter essa certeza, que lá na frente Ele vai nos recompensar com muito mais do que nós perdemos, porque assim é o nosso Deus, amém? Eu nem sei se eu vou ler esse ponto aqui, mas vou porque eu falei da criança, que um ponto interessante no versículo 7 e 9, que eu disse lá, que Salomão ainda era uma criança, vamos botar que ele tivesse 18, 20 anos, hoje, 20 anos, a pessoa já acha que é dona do mundo, até menos, né, 14, 15, os adolescentes não estão aqui, eu posso falar, senão eles iam me bater, minha filha ia ser o primeiro, mas, na verdade, não passa de uma criança que ainda não viveu, que não caminhou. E quantos de nós temos agido e nos posicionado como crianças? Quantos de nós temos diante como eu sempre coloco, as nossas dificuldades, as nossas transições, oposições, temos nos postado como criança e não agimos como Davi agiu, que orou ao Senhor, pediu a Ele sabedoria, e tudo isso Ele deixou para Salomão. Será que nós temos agido verdadeiramente como crianças, quando acontece alguma coisa, ficamos emburrados, ficamos chateados? Será? Será que essa atitude de criança não nos tem atrapalhado de crescermos, amadurecermos, da busca dessa sabedoria de Deus? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 11, não precisa abrir, que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Precisamos deixar as coisas de menino, as coisas infantis, e nos posicionar verdadeiramente, buscar a sabedoria de Deus, buscar o conhecimento, buscar o entendimento, que é isso que vai nos fazer, diante da situação adversa, caminhar e avançar. Precisamos deixar de ser crianças, amadurecermos na presença de Deus, temos que deixar de ser imaturos. Um exemplo aqui, quem tem filho pequeno e mais ou menos da mesma idade, ou mesmo se não tem, às vezes o que tem 13 acaba voltando, retornando. Se você tem 2 ou 3 filhos, aí você fala isso com um, tu vai dar o sorvete para um, aí o outro, não quero sorvete não, quero isso. Aí o outro vai, não, agora eu quero aquilo do outro. Aí eu quero do meu irmão, e acontece essa briga, não é verdade? Por quê? Porque são crianças. E será que nós temos sido crianças? Porque quem briga, quem discute, quem quer o que é do outro, são as crianças. Aquele que é maduro, aquele que cresceu, aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, você não vai brigar nem querer o do outro, você vai apoiar o outro. Porque você sendo a escada para ele subir, você vai subir com ele. Porque ele vai lembrar de que quando ele precisou, quando ele necessitou de um ombro amigo, você não puxou o tapete dele, você colocou a escada para ele subir. Será que nós temos sido bem maduros para entender isso? Será que temos caminhado na presença de Deus assim? Eu não sei o que você tem feito nesse procedimento, e eu vou trazer um montão de palavras, né? Eu falei, né? Será? Sobre amadurecimento espiritual também, da gente estar falando do nosso crescimento, da nossa caminhada. Eu já estou indo para o final, e sempre eu trago um texto, até me pararam ali e falaram qual o textozinho que eu ia trazer hoje. Sempre trago alguma coisa que vai te fazer lembrar. Eu vou trazer uma historinha para vocês, que é a história do lápis, não sei se alguém conhece, que vai ilustrar tudo o que foi falado nessa manhã. Eu ia até pedir os músicos para poderem vir, para a gente estar ministrando no final. A história do lápis. Presta atenção. O menino olhava a avó, escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele quando crescesse. O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial.
mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida. A avó falou: tudo depende do modo como você olha as coisas. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. A segunda qualidade: de vez em quando, eu preciso parar o que estou escrevendo, e precisamos parar, e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida, que eu fizer na vida, irá deixar traços, e procure ter sabedoria em cada decisão que eu e você tomarmos. Que possamos refletir sobre esse lápis. O que importa é o que está dentro de mim e o que está dentro de você. O que adquirimos nessa caminhada, a sabedoria de Deus que está dentro de nós. Vamos ter dificuldades, iremos ter que parar em algum momento, e achar que temos que acudir o irmão não é parar, é fazer a ponta no lápis, para que nossa ponta fique melhor, para que nós vamos fazer mais e mais ainda. As dificuldades vão acontecer, mas que você entenda e que lembre que Deus ama a mim, ama você de todo o coração, e que nós possamos fazer o melhor para Ele, amém? Rafael vai estar ministrando aqui. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti com meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei,
das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Espírito Santo de Deus, que o mundo possa ver em nós, Pai, a sua glória brilhar em nossa face, que verdadeiramente venhamos ser, Pai, o que Tu queres, que nós, Pai, possamos deixar que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, abrindo mão dos nossos desejos, dos nossos planos. Os dons que o Senhor nos deu é para servir a Ti e servir ao que está mais próximo de nós. Que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Sua unção, a Sua sabedoria possamos alcançar, Pai, para que a cada dia mais possamos ser semelhante a Ti. Te louvamos, Senhor, por esta manhã. Te glorificamos por esse dia maravilhoso. E que possamos, Pai, cada dia mais Te buscar de todo o coração. Amém e amém. Amém? Um domingo abençoado para vocês, um almoço